Foi? Pode sorrir que o Mundo Adulto está começando. Eu sou o Gabriel Avelar. Estamos aqui em mais um episódio. E, gente, esse episódio aqui é um episódio um pouco especial, né? Temos um convidado ilustre. E é isso, né? E aí, se apresenta aí, pai. Oi, gente! Marco Avelar falando. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? A gente estava pensando aí em fazer um episódio diferente. E aí, muita gente também querendo saber quem eu sou, da minha história, falar um pouquinho de mim aí. Então, hoje estamos aí. Hoje eu estou do outro lado da bancada. E hoje também vai ser um episódio um pouco diferente, né? Vai ser um pouco mais informal, que a gente vai, pedir alguma coisa aqui pra gente comer e tal. A gente vai estar conversando. Uma conversa bem de pai para filho. E é isso, galera. Então, pai, a primeira coisa que a gente vai falar, né, aqui um pouquinho é como foi sua trajetória, porque eu, como filho, já sei da sua história, né? Mas o pessoal não. O que te levou pro odonto? Tipo, teve algum familiar? Não? Então, odontologia na minha vida. Eu nunca pensei em ser dentista, nunca. Nunca pensei até a época de vestibular também não. O primeiro vestibular que eu fiz foi para biologia. Aí depois eu fui, meu pai me colocou para fazer um curso junto com meu irmão mais velho, era um curso preparatório para o Tribunal de Alçada Criminal. Aí ficamos lá um período fazendo. E aí, logo depois, quando eu fiz esse curso, eu me interessei pelo direito. E eu também via meu irmão mais velho já trabalhando, tendo o dinheiro dele, estudando também, fazendo direito à noite. E eu entendi que eu acho que eu iria me dar bem estudando direito e trabalhando durante o dia. Então, assim eu fiz. Então, antes da odontologia eu fiz o direito, né? Assim, eu fiz o direito até o sexto, sétimo período. E nessa época eu comecei a namorar uma menina que fazia medicina na UERJ. E às vezes eu ia buscá-la lá e eu, quando entrei no anatômico, aquilo me despertou um interesse. Que eu não tinha, até então, eu não tinha interesse nenhum de fazer nada na área da saúde. E aí me despertou interesse. Na minha família não tinha ninguém dentista, para falar que não tinha ninguém. Tem uma prima do meu pai, que era próxima a gente também, Ana Maria Fernandes, que ela era dentista. Então ela era a única dentista da família. E aí eu comecei a ver situações, eu vendo aquela coisa do anatômica, convivendo ali com o pessoal da medicina ali, que eram amigos dessa minha ex-namorada, eu falei assim, pô, eu vou fazer alguma coisa na área da saúde. E aí assim, medicina eu não tinha condição nenhuma de fazer, porque eu já estava já 3 anos estudando direito, eu já Pô, não ia se tinha mais formar condição muito de velho. fazer vestibular, parar para estudar, para fazer um vestibular. Por outro lado, meu pai também não tinha condição financeira para arcar com uma faculdade de medicina. É, eu fui ver outras opções, fisioterapia, farmácia, enfermagem. E aí, até quando eu cheguei, pesquisando e vendo as coisas, cheguei na odontologia como um todo. E o mais engraçado disso é que quando eu entrei para a faculdade de odontologia, eu não tinha a mínima ideia o que era. Assim, engraçado, né? Tem gente que, não, eu ficava, várias pessoas que a gente já entrevistou aqui, né? Ah, Uhum. eu via no dentista, Pai de um eu amigo. pelo contrário, eu detestava ir ao dentista. Assim, meus dentes sempre foram muito ruins, porque assim, eu não gostava de ir a dentista, eu não gostava de escovar os dentes, era uma coisa muito ruim. E aí acabou que eu fui e fiz o vestibular na época, passei no vestibular e comecei a estudar odontologia na Unigran Rio, né? E no final, você e seu irmão se formaram no direito, né? E o meu irmão mais velho, e meu irmão mais velho também não se formou advogado, ele foi Pra fazer veterinária. medicina veterinária. Então, assim, na realidade, o direito para mim, assim, eu gosto muito do direito, eu sempre falo isso, eu tenho quase certeza absoluta que eu seria um excelente advogado, né? E se eu tivesse terminado o direito, eu não gostaria de fazer concurso público, de estudar para ser nada dentro é, do direito público, eu com certeza eu seria um advogado, de ter escritório, de ter meus clientes e tal, era isso que eu tinha. E aí fui fazer odontologia na Unigran Rio, antiga, que era a AF, né? A Unigran Rio, eu entrei na faculdade de odontologia no ano de 99.
No ano de 99 eu comecei a fazer odontologia, que para mim era uma coisa muito nova, né? Porque assim, eu estava acostumado a trabalhar e estudar, né? Então assim, aquela coisa de ficar o dia inteiro na faculdade e tal, aquilo me dava uma sensação de vagabundice assim, muito grande assim. Eu me sentia muito vagabundo porque eu não, na realidade, né? Isso é bom também falar. O meu pai, meus pais não entenderam muito bem essa história da Pô, no odontologia, né? sexto período, É, faltando um ano. tipo assim, aí eles, não, faltava mais, né? Mas assim, para eles já tinha feito metade da faculdade, para eles era assim, era na cabeça deles era meio estranho eu largar tudo pra. E o meu pai tinha uma coisa também, que meu pai trabalhou sempre na iniciativa privada. Meu pai foi funcionário da Shell Brasil durante 35 anos. E meu pai entrou na Shell muito novo, fez curso de contabilidade e depois ele foi fazer direito. Só que por conta do trabalho, e naquela época, estou falando isso nos anos 70, Uhum. 60, 70, não tinha essa obrigatoriedade hoje em dia das pessoas terem um nível superior. Então, assim, ele começou a galgar e crescer dentro da companhia sem a necessidade de ter o curso superior. Ele foi fazer, para num determinado momento, não sei por que também, ele viu que não ia seguir. Ele, ele chegou a cursar direito também, mais que a metade também, e depois largou. Então foi isso. Comecei a fazer odontologia, estudei na Unigran Rio, na AF Unigran Rio, de 99 a 2003. Que foi quando. No meio da faculdade, eu conheci a minha esposa, Ana Beatriz, que também, ela não entrou na faculdade comigo, né? Porque eu entrei por vestibular em 99 e ela só foi lá para a faculdade em 2000, porque ela originalmente ela prestou vestibular lá para Friburgo. Aí ela Uhum. fez 2 períodos lá em Friburgo, só que era longe, ela ficou com saudade da família e tal, aí ela fez uma transferência, não só ela, na minha turma foi ela, que eu lembro assim, ela, o Francisco Freitas, Chicão, a Melissa Maluli, Aldir Júnior. O Chicão eu sei que veio de Friburgo. A Melissa e o Aldir Júnior, eles vieram de, acho que da Unig. Foi uma galera que veio depois, já para entrar para o terceiro período, Foi lá no que Ianguia, veio tem que vir aqui, transferido. né, cara? Contar das histórias dele aí também, doutor Aldir Júnior. E aí, é, foi uma época muito boa, foi o que eu falei, tipo assim, por mais que para mim era tudo muito estranho, eu, eu e sua mãe, nós nos casamos, nós estávamos no Oitavo, né? sexto período, acho. No sexto período, aí nós nos casamos, no sexto período, e nós fomos morar em Caxias, lá perto. Eu fui morar primeiro no apartamento do meu pai, tinha no Meia, mas era longe, aquele deslocamento de ir e voltar todo dia para Caxias e tal. A gente achou melhor ir morar, nós moramos numa república em frente à faculdade, que foi muito bom também, porque assim, eu e sua mãe a gente teve oportunidade como tá perto, de estudar mais e tal. E nós casamos porque ela tinha um problema de saúde que ela tinha que engravidar. Aí depois ela engravidou de você, e aí Isso até. daí em qual período? Que nem... Tipo assim, nós casamos no sexto, ela engravidou, devia ser no oitavo, no nono. Não, no nono você já estava? Tava. Não, você nasceu do oitavo pro nono, em junho. Nós casamos no sexto, ela ficou grávida, você nasceu, a gente estava no oitavo período, Não, e, e no nono período nós nos formamos, você era neném. Tanto que tem foto da nossa turma, você é neném verdade, de cadê a beca, foto? devia ter ali uns 6 meses. Então foi uma época muito boa da nossa vida, porque a gente estava morando próximo da faculdade, começando a vida. Eu, assim, agradeço muitas pessoas aqui, eu vou fazer questão de agradecer a cada uma delas. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao professor Wagner Chagas, que nos deu uma bolsa de estagiários pela Prefeitura Municipal de Duque de Caxias. Nós fizemos estágios lá no. Esqueci. No posto de saúde ali da Vila Operária, que era uma comunidade ali próximo da faculdade, ali da 25 de agosto. É, Ali eu conheci excelentes pessoas, e o Wagner me ajudou, porque a gente não tinha quase receita nenhuma, era ajuda, quem nos ajudava financeiramente era a avó da Ana Beatriz, meu pai com uma coisa ou outra, mas não muito. E ali
nós ficamos nessa época também, eu comecei também a fazer um outro estágio num deputado, né? Antigamente tinha serviços sociais de deputados, né, de políticos. Eu também fui trabalhar ali no DICA, deputado Dica, ali na Prainha. Trabalhei também ali com ele também, até me formar. Eu fiquei lá com o Uhum. Dica até me formar trabalhando lá com eles lá. Então, assim, foi uma época muito, assim, de muitos desafios pessoais, nossa, a gente muito novo, nós casamos com 20 e poucos anos, com uma criança, né? Tipo assim, era. E eu era um cara assim muito. Eu era um cara muito fora da curva, né? Vamos colocar assim. Então, assim, eu era meio. Um aluno não tão exemplar. Na realidade eu era meio malucão e tal. Então, assim, de um lado tinha uma pessoa que era extremamente centrada, que era a Ana Beatriz, e eu era o oposto daquilo ali. Mas, graças a Deus, nos formamos e começamos a nossa vida ali. Mas, tipo assim, na faculdade, pra quem não sabe, meu pai é uma pessoa tipo assim, que trabalha com cirurgia, né? E pelo que eu sei, foi na faculdade que você começou a pegar esse gosto, né? Não foi tirando siso. Então, na realidade, assim, quando você está na faculdade, isso é muito bom para os jovens entenderem. Você começa a ter acesso a todas as especialidades da odontologia durante o tempo da graduação. Lança pouco ali, né? Então, mas assim, mas aí você, como você começa a ter acesso, você começa a ver o que você tem mais aptidão para fazer. Eu, desde o começo da faculdade, eu sempre gostei de lesões de boca, de patologia, de cirurgia, assim, eu sempre gostei. E quando eu entrei para a clínica, era cirurgia 2, né? Porque era cirurgia 1 Uhum. e era na cirurgia 2. Acho que a gente só teve. Não, cirurgia 1 já tinha clínica. E cirurgia 2 acho que era siso. Eu acho que era isso. Um abraço também pro professor Roberto Prado, que foi o falecido professor Alex Ron, que era um amigo, um cara que eu tinha muito respeito, não só como professor de cirurgia, mas como implantodontista, era um amigo, infelizmente veio a falecer. Ali eu tive contato com a cirurgia e é a questão de aptidão. Quando eu fui extrair o primeiro dente na faculdade, eu já sabia que era aquilo que eu ia fazer o resto da minha vida. Era uma coisa muito engraçada. Porque enquanto as pessoas estavam tendo algumas dificuldades, para mim, eu lembro perfeitamente eu colocando a alavanca no lugar e eu fazendo o movimento ali correto para eu extrair um primeiro molar inferior. Então, assim, é, ali eu entendi, eu falei assim, cara, isso aqui é para mim. Então eu sabia que eu ia trabalhar com alguma coisa ali que tivesse alguma coisa cirúrgica, né? Durante a faculdade você tinha outras coisas que você ia fazendo, mas eu sabia que minha área era por ali. Então foi assim até eu me formar. Tipo assim, pelo que você já me contou, né? Tipo assim, você não gostava muito da prótese, essa Não é que eu não área. gostava assim da prótese, não. Tipo assim, o que acontece também? Isso é uma coisa muito bacana também. É, por mais que você goste da disciplina, se você tem acesso à disciplina com professores que às vezes você não tem muito. Muita afinidade. Não deu liga, você acaba que aquela especialidade ali passa batido. Isso é um erro, é um problema, isso, entendeu? E na prótese teve isso. Eu, por mais que tive assim, na prótese eu tive caras muito legais ali, que depois viraram meus amigos. Fábio Davi, Fábio Cocoroca, o Vinícius Brigagão, quem mais ali que ficava na prótese? É, eu, eu tive um professor de prótese na faculdade, que hoje em dia é até meu irmão em Cristo, Luiz Carlos Santiago. O Santiago, na época, era um cara assim, ele era um cara complicado. E eu sempre fui um cara complicado também. Então, assim, não deu muita liga. Então, assim, foi Não isso. bateu. E aí, tipo assim, acabou que a prótese. Só que o que acontece? Quando eu me formei, eu entendi que a prótese era 70% da odontologia é prótese dentária. Porque, assim, no final, todo mundo quer dente. O cara vai tratar canal, o cara quer dente. O cara vai mexer na gengiva, o cara quer dente. O cara quer fazer implante, o cara quer dente. Tipo assim, o final de tudo dentro da odontologia é dente. Hoje em dia mudou um pouco com a da Hoff, mas assim, no final de tudo, Uhum. odontologia, boca é dente. Mas Então, aí, voltando um pouquinho, pra fazer a história mesmo. Então começou ali na faculdade, siso, arrancando siso, aí, tipo curtiu a assim, parada. CIS, eu curti e tal. E aí, quando eu me formei, eu fui, é isso que eu te falei, nós fomos muito abençoados também. Eu quero fazer um agradecimento público aqui também. A professora Anadir, a famosa Dade, que era diretora da Escola de Odontologia lá da Unigran Rio, que ela nos ajudou
me ajudou muito. Hoje em dia eu posso falar isso, né? Porque não, assim, não tem problema, já se passaram muitos anos disso. Eu, como eu era casado, eu fui buscar formas de ganhar dinheiro, eu Fora do mesmo sua estudando. escola. Não, eu mesmo estudando. E aí eu fui trabalhar no consultório de um amigo, né? Que era envolvido com a política lá de Duque de Caxias. E um dia eu estou trabalhando nessa clínica lá no centro de Duque de Caxias e tal, e bateu a fiscalização do CRO. E aí foi um furdunço, aquela coisa toda, é exercício legal da profissão, né? Isso é um crime, né, cara? Você não pode fazer isso. E aí eu fui conduzido até a delegacia, aquela coisa toda. E no final das contas, resumindo muito a história, a professora Nadia, o professor Casimiro, a professor Inajá, o professor Luiz Carlos Moreira fizeram uma reunião comigo. Me deram uma bronca, lógico, né? Porque eu não podia ter feito aquilo e tal, era o nome da universidade. Mas conversaram comigo com muito amor e tal. E a professora Dade, ela achou por bem de eu atender alguns pacientes dentro da universidade, porque ali eu teria respaldo jurídico de poder Uhum. atender clientes ali. Então ela permitiu que eu pudesse atender alguns pacientes ali e recebia lá um valor por aqueles atendimentos. É simbólico, mas. E ali para mim foi muito bom porque eu comecei a ter mais prática, né? Eu já vinha lá dos serviços sociais, eu sempre fui um dentista, assim, muito prático. Desde muito cedo eu comecei a ir fazer estágio e tal, então, como eu tinha habilidade também para. E eu sempre falo isso, assim, se existisse a especialidade, arrancador de dente, eu era o melhor do planeta Terra, entendeu? Então, mas assim, mas aí, num determinado momento, eu me vi ali atendendo na faculdade, foi muito bom isso para mim. A sua mãe na época estava grávida de você e ela teve alguns problemas de saúde e tal na gestação, então ela ficava em casa e eu tinha que sair para tentar ali é, fazer alguma coisa, né? Porque assim, a gente casou muito novo, né, cara? Então assim, finais de semana também, a Cadifest de uma tia da Ana Beatriz. Eu era garçom e a Ana Beatriz era a menina que atendia o pessoal na recepção da casa de festa. A gente trabalhou muito, a gente vendeu. Existia uma empresa, não sei nem se existe ainda, chamada Odontomar, que ela vendia coisas de odontologia, macromodelos, vendia livros, adesivos e tal, não sei o quê. Em determinado momento eu descobri que a fábrica deles era ali em Ramos. Pertinho. Como eu morava na Vila da Penha, um dia eu fui lá de maluco, como eu sempre fui meio desprendido das coisas, eu cheguei lá, bati lá e falei assim, meu amigo, como é que eu faço para revender essas coisas suas aí? Eu sou estudante de odontologia, eu tô dentro de um lugar que todo mundo vai se interessar por isso e tal. E aí o cara, esqueci o nome do cara também, gente boníssima. Esqueci o nome dele, era o dono da empresa. Ele pegou uma mala, botou uma porção de coisa dentro, falou assim: ó, aqui tá a tabela de preço. Quando você tem que me pagar, você joga um valor aí em cima e vende lá na faculdade. Então eu e sua mãe, nós já estávamos noivos já na época. A gente começou a vender esses materiais também lá na Então aqueles faculdade. macro-modelo que tem lá em casa mesmo, é Tudo, tudo isso daí. tudo que a Que gente da hora. vendia, cara. E foi bom, porque a gente ganhava uma graninha também, porque na realidade tinha que ficar comprando material toda hora, né, e tal. Uhum. Tipo assim, a sua mãe, graças a Deus, ela tinha a dona Ilka, né, a avó dela que arcava com as coisas, mas meu pai não tinha, meu pai tinha, porque na realidade, para entender, meu pai, um pouco antes da galera lá de casa entrar para faculdade, meu pai se aposentou. Meu pai se aposentou muito cedo, com 52 anos. Então, assim, é, a gente sabe que a iniciativa privada é isso. Você ganha um valor X, quando você se aposenta, você ganha lá o INSS Metade lá X ali. e uma previdência privada que ele tinha lá. Então, assim, o nosso padrão de vida caiu muito e a gente estava ali tendo que estudar, entendeu? Então, assim, é, na época, o meu irmão mais novo, que é dentista também, que E fez tem que vir aqui também. também fez a graduação dele aqui na FRJ, mas ele fez curso PH, que era um curso caríssimo na época, assim, que para o pessoal passar. Aí ele fez o curso para entrar para a universidade. Meu pai ali, às duras penas, conseguiu pagar esse curso para ele. Graças a Deus ele fez uma faculdade pública, né? E, na verdade eu já estava já
casado, eu acho que eu já tinha casado, e eu tinha que dar o meu jeito, me virar lá para comprar, porque Uhum. assim, é dente, aí fazia dente e comprar dente de plástico, daqueles modelos. Aí agora tem que ser tipo material de Pra consumo. cera, pra fazer dentinho. Tinha que fazer comprar uma série de coisas e assim, e era uma coisa que precisava de dinheiro. Então, assim, é, a nossa a faculdade de odontologia para mim sempre foi assim, foi luta, foi muita luta. Tanto que é, eu peguei o FIES na época, quando chegou no segundo período da faculdade, eu peguei o FIES porque já estava já ruim do meu pai pagar e tal, e eu não queria. E para mim era uma coisa muito frustrante porque é, eu já tinha largado a faculdade de Direito. Imagina se eu tivesse que parar a faculdade porque eu não tinha condições de pagar. Então eu tinha que dar meu jeito. Então, assim, eu eu tentei bolsa pela faculdade. Na época eu arrumei até uma confusão danada lá na faculdade, que eu descobri que tinha um esquema de, de, de bolsas só para quem era do diretório acadêmico. Então eu fiz uma confusão desgraçada naquela faculdade. O que que eu fiz? Eu fiz um texto. Aí como é que é a vida, né? Na época eu sempre bebi muito, né? E aí eu comecei a fazer. Eu fiz amizade com. Porque tinha um diretório acadêmico de odontologia e tinha o diretório central de estudantes da Unigran Rio, que eram coisas distintas. Uhum. O diretório acadêmico de odontologia era só o pessoal que era dentista ali que ficava ali no diretório. E o pessoal do DCE, lá do Diretório Central, era o pessoal de todas as faculdades. E o cara que era o presidente lá do Diretório Central de Estudantes era um cara que fazia medicina lá, era um enfermeiro que é um cara politizado, aquela coisa de Uhum. esquerda, né? Aquela coisa mesmo de diretório, mesmo na faculdade. Mas eu fui assim, era um cara legal de bater papo, de tomar cerveja e tal. E vira e mexe eu tava tomando cerveja com ele. E um dia a gente lá tomando uma cerveja, ele me explicou como funcionava. Eu falei pra ele, falei, pô, cara, tá ruim do meu pai pagar a faculdade e tal, tô preocupado. Aí ele falou assim, cara, ó, eu vou te explicar como é que funciona isso aqui. Aí tu vai lá e fala com os caras da Odonto. Era como se fosse assim, tinha uma porcentagem de bolsa, tipo 800%. Aí aquilo era dividido pelas carreiras, e aí, vamos supor, ficava 200% para odontologia. Aí eles pegavam esses 200%, eles podiam fazer, tipo, é, 10 bolsas de 20, ou sei lá, Uhum. podia fazer um esquema lá, acho que era até mais, acho que era 500% para cada carreira, sei lá, não lembro a que hora direito. E aí eu fui atrás, fui ver. Quando eu fui ver quem era contemplado pela bolsa, era todo mundo de uma única turma, que era dos caras do diretório. O que que eu fiz? Eu fui e fiz uma carta. Escrevi na época, a gente, computador era lixo, né? Então era assim, eu fiz uma carta no Word, fiz uma carta. Quem é da minha turma vai lembrar disso. Eu fiz uma carta denunciando isso, explicando tudo o que Nossa. acontecia. Pedi dentro da turma, o pessoal me dá moeda, 20 centavos, 30 centavos e tal. O que eu arrecadei, eu tirei de Xerox, que deu um bolão de Xerox, e eu fiquei 2 dias na porta da faculdade dando aquele papel para todo mundo. E Chato, aí, cara. o que aconteceu? Rolou um reboliço lá dentro da Unigran Rio, até que o professor Luiz Carlos Moreira, um dia. é, Aí foi um erro meu, mas eu falo, né? Você garoto, essa carta eu esqueci de colocar o meu nome. E isso deu a entender às pessoas que era uma carta anônima e só que eu que estava distribuindo, entendeu? Foi assim, foi uma Uhum. coisa que eu esqueci de botar meu nome e tal no final, assinar a coisa. E aí eles entraram na sala de aula e tal, e começaram a falar e sabiam que era eu. O pessoal do diretório começou a falar, não, porque não teve nem coragem para assinar o nome. Aí eu lembro que eu falei assim, não, não, fui eu que escrevi, vocês por favor saem da sala, estão atrapalhando a aula aí. Custo muito para Chato. pagar e tal, vocês saem, depois a gente conversa e tal. Aí ali já rolou um estresse. Então, assim, eu sempre fui um cara meio reacionário, entendeu? Assim, né? Assim, Uma quando. pessoa A complicada. pessoa complicada. E aí foi, tipo assim, mas graças a Deus eu não precisei disso. Logo depois veio o FIES, por isso que eu tô contando essa história toda. Abriu lá uma condição da gente fazer o FIES. Que eu não lembro agora se foi no segundo período, não. Acho que foi no terceiro. Porque o teu tio já estava fazendo veterinário. Ele fez junto comigo? Foi? Não sei, não lembro. É que vocês terminaram de pagar junto. Aí eu sei que eu fui, peguei o FIES e eu fiquei. Só que na época, FIES você podia pegar.
50% ou 70% de bolsa. Eu peguei 50%, era metade da faculdade. Eu lembro do valor até hoje. Faculdade lá era 860 e poucos reais na época, né? E meu pai pagava 460 reais, sei lá. Era o que meu pai conseguia pagar. E graças a Deus isso assim Uhum. foi até eu me formar. Aí depois, quando eu fui trabalhar pro Dica, o Dica também dava bolsa. Quem Ah, fazia estágio legal. dava. Eu fiquei. Os 3 últimos períodos da faculdade eu não pagava faculdade, porque 50% Maneiro. era do FIES, os outros 50% o Dica descontava lá do negócio do Dica. E aí foi assim que eu me formei e que eu consegui me tornar dentista. Aí, beleza. Aí essa parte da graduação inteira lá da cirurgia. O que que te levou pra estomatologia? Então, o que acontece? A estomatologia, tipo assim, foi o seguinte: por conta desse episódio da carta que eu fiz das bolsas de estudo, dessa denúncia que eu fiz, eu acho que eu chamei a atenção do professor Luiz Carlos Moreira. E aí, nesse dia, o professor Luiz foi e me chamou. Tinha um lugar lá no Nigre chamado Buraco do Rato, que era onde ficava lá o pessoal da estomatologia. Era um buraco que tinha lá um negócio. Hoje, depois virou o Núcleo Integrado de Estomatologia, que virou um lugar lindo lá, uma excelente clínica, um lugar muito legal que tem lá em Caxias. Aí, tipo assim, eu me interessei pela estomatologia porque eu comecei a acompanhar algumas clínicas lá de estomatologia, né? E eu já tinha sido monitor de de radiologia, né? Depois fui ser monitor de cirurgia também. E aí, na estomatologia, tinha uma clínica. E depois era o Núcleo Integrado de Estomatologia, virou, porque era a estomatologia da Unigran Rio, com o professor Luiz Carlos Moreira, era uma referência, né? Tipo assim, iam Uhum. muitos pacientes de muitos lugares para lá. E aí tinham muitos procedimentos cirúrgicos que aconteciam lá nas quartas-feiras, entendeu? Então, na época, eu, aluno, o professor Luiz Carlos permitia que alguns alunos pudesse acompanhar ali as coisas ali. E aí, desde o começo, assim, do começo não, mas assim, do meio para metade da faculdade, eu comecei a frequentar ali a estomatologia, entendeu? E aí eu entendi como eu gostava de cirurgia e tal. Eu falei, cara, eu já tô aqui, eu vou. Vou Aí fazer quando eu me estomatologia. formei, eu falei assim, cara, eu vou fazer estomatologia. Mesmo entendendo lá na clínica de apoio que a prótese dentária era uma especialidade que mais rodava, né? Eu já tinha esse Uhum. entendimento. Aí eu fiz a estomatologia, assim, foi muito bom para a questão de diagnóstico, foi muito bom para a minha parte clínica, a parte cirúrgica também. Eu tive muito acesso a muitas lesões grandes até que a gente fazia, o professor Flávio Merli também, um amigo, o professor Hélito Espíndola, meu irmão Maurício Moreira, hoje em dia é diretor aí da Gross, do Peroxidin, do Gengiláceo e tal. Então, assim, eu na época eu fiz muitas amizades na estomatologia. Só que eu comecei a perceber, em determinado momento, que aquilo ali era um mundo muito restrito. Uhum. E que eu, assim, clinicamente falando, assim, já vendo a parte profissional, de clínica, consultório, eu tinha que ampliar os meus horizontes para isso, né? Então, assim, eu já fazia a parte clínica toda, já me virava com a parte clínica. E lá nessa clínica de apoio que a Haddad me permitiu trabalhar, eu comecei a ter contato com a prótese. E eu não sabia fazer as coisas, eu pegava o paciente, moldava, fazia um modelo de estudo, levava lá para o Fábio Cocoroca. E aí, Fábio, o que tu acha aqui? Não, faz assim, faz assado, faz isso provisório e tal, não sei o quê. Ali eu comecei a entender a questão da prótese, porque na realidade a clínica da graduação passa muito batido, entendeu? E é muita coisa. Vamos supor, a clínica de prótese dentária é uma coisa muito ampla para você aprender. Tipo assim, Uhum. você tem que aprender a preparar dente, provisórios, pino, na época, né? Trabalhava muito com núcleo metálico fundido, você fazer blocos, fazer pontes fixas na época, entendeu? Assim, era uma demanda muito grande que passava, assim, passava fixa 2 e 3, você não conseguia pegar tudo, entendeu? Então, assim, aquilo ali para mim foi muito bom, assim, a clínica de apoio, não só porque eu mesmo depois de formado eu continuei na clínica de apoio, e era Uhum. onde eu e sua mãe foi trabalhar também lá, atendendo criança, e assim, foi aonde a gente conseguia se manter,
depois de formado, trabalhando. E ali para mim foi muito bom, porque assim, ali eu entendi que eu ia conseguir aprender as coisas. Aí, depois disso, eu fui fazer, me interessei pela prótese dentária, porque eu via que era o que dava dinheiro, e na época você já neném, já nascido, e eu tinha que me virar, né? Então aí eu comecei a trabalhar em algumas clínicas, foi quando eu comecei a ter acesso à prótese dentária, que é a questão de próteses removíveis e outras coisas e tal. E aí eu fui caminhando a minha vida dentro da profissão, até que em 2010, se eu não me engano, não, foi antes, 2008, sei lá, ou 2009, não sei, um desses anos aí, apareceu no Brasil uma empresa chamada Imbra, que era uma empresa de implantes dentários, né? E que fazia muito sucesso porque eles tiveram a sacada de começar a fazer anúncio em programas de televisão, entendeu? Então, assim, eram clínicas que tinham um apelo muito grande na parte comercial, de vendas, de procedimentos. E aí esses caras vieram para o Rio, né? E quando esses caras vieram para o Rio, o seu tio Cadu teve a oportunidade de trabalhar lá. E aí logo depois eu também tive a oportunidade, comecei trabalhando lá na parte de prótese dentária. E só que era aquela coisa assim de prótese sob implante, não era uma coisa muito divulgada, né? Hoje em Uhum. dia, curso de Todo especialização mundo de já. hoje em dia o curso de especialização de prótese dentária, eu creio, né? Não sei, é, as pessoas têm muito acesso à questão dos implantes, né? Na época não tinha. Eu lembro que quando é, eu fui para lá, teu tio me deu umas dicas de questão de componentes protéticos, eu já tinha noção da coisa, mas não era uma coisa que a gente estava sempre fazendo. E aí fui lá trabalhar na Imbra, foi também uma experiência maravilhosa, porque eu trabalhei como protesista lá, depois é, vi a possibilidade de fazer uma especialização em implante, né? Tava até aqui que a gente conversou aqui com o professor Albert, com o professor Uhum. Erval, que também já marcou para vir aqui. E eu também fui ser gerente de uma unidade, gerente técnico de uma unidade da Imbra também lá em Niterói. Então, assim, foi uma época muito boa, assim, tanto de trabalho, financeiramente, de experiência, de gestão, foi muito bom. E aí eu fiquei lá, a empresa depois faliu, depois de alguns anos. Nessa época eu já estava sua mãe continuou lá na Unigran Rio, trabalhando lá. Sua mãe foi fazer também o mestrado em odontopediatria lá na faculdade, ela trabalhava lá na clínica de apoio lá com as crianças. Então, assim, ela continuou lá na Unigran Rio. E eu, nessa época, a gente viu a possibilidade da gente montar uma clínica em Caxias, porque eu já tinha atendido lá há muito tempo, eu tinha cliente, sua mãe atendendo lá há muitos anos, a gente falou assim, vamos montar uma clínica em Caxias. Aí foi quando nós montamos a clínica, né, o Odonto Office lá em Caxias. É, esse nome Odonto Office também é bom deixar registrado que esse nome foi porque um pouco antes da Imbra, eu me interessei muito pela parte de odontologia do trabalho, que virou especialidade odontológica nesse período. Outro dia já não é. Então, mas na época era uma coisa muito promissora, né, cara? Mas só que hoje em dia eu tenho outro entendimento, né? Porque isso aí gera custo para as empresas, mais difícil a empresa querer investir, né? Mas assim, era uma proposta muito bacana. Eu cheguei a estudar muito sobre isso. Não fiz curso de especialização na época nem tinha. Poucos profissionais o CFO reconhecia, né? Uhum. Vai vir até também conversar com a gente aqui, o professor Fernando de Noronha, que era um cara que eu me espelhava. E, e aí por isso que veio esse nome Odonto Office, que na época nós abrimos, Aldir Júnior e o Fábio Davi, a gente abriu uma empresa que a gente ia fornecer tratamento odontológico dentro das empresas. Né? Trabalhar com segurança do trabalho. Na época a Petrobras, estava aquele boom da Petrobras, Uhum. eles faziam exame admissional e demissional e eles incluíam exame odontológico. Legal. E aí a gente tinha montado essa empresa para isso. E aí, só que aí depois a coisa não andou, acabou que nós fomos para Imbra e tal. E o Aldir também foi na época para lá. Onde eu tava, onde eu tava. Aí, Total. é, Total Flex. Aí
Aí nessa época montamos clínica lá em Caxias, aí aproveitei, tinha essa empresa, e a gente já tinha usado essa empresa para trabalhar. Nós fomos trabalhar na Imbra como pessoa jurídica, né? E aí depois eu montei a clínica lá em Caxias, que foi assim muito bom. Nós ficamos lá durante 8 anos e foi muito bom. Assim, fizemos, levamos saúde para muita gente ali em Mas Caxias. aí nesse meio ali, da Imbra ali, foi ali que você fez a especialidade em Então, implantodontia. aí na época a implantodontia entrou na minha vida. Quando eu cheguei na Imbra, é assim, porque a Imbra, o que acontece? Muita gente criticava. Mas a Imbra, ela popularizou o implante. Ela não popularizou para querer colocar isso num patamar abaixo, um implante num material abaixo, que até ela nem podia fazer isso, porque na época Muito caro. a própria Imbra cobrava caro. O diferencial da empresa ali é porque ela parcelava, ela tinha convênio com algumas financeiras e elas fechavam o tratamento, aí pegavam esse dinheiro da financeira e o paciente fazia o tratamento parcelado. Então esse foi Pulo do gato. o pulo do gato deles e a televisão que era um marketing absurdo, explosivo. Uhum. E nunca tinha tido um marketing para odontologia na televisão. Nunca nenhum dentista fez, que eu tenha ciência, nunca tinha visto um dentista fazendo um tipo de propaganda dessa televisão, até porque era muito caro. Pô, imagina. E aí E era o único meio, né, também de divulgação. era Porque a internet tava muito jornal, não, comecinho. internet lixo. Apesar que nessa época, 2008, 2009, que aí entra em outro ponto que a gente vai conversar, Época do Orkut, né, isso aí. é, já a época já tinha Orkut, já tinha Facebook, assim era Tá muito lixo. no comecinho. Mas muito no começo. Eu lembro, tipo assim, depois a gente vai entrar e vai conversar sobre Falar isso. sobre rede social também que é legal de Porque falar. eu tive muito acesso a isso, porque eu comecei no Facebook logo no começo do Facebook aqui no Brasil, entendeu? Aí bem, aí fui fazer implantes lá na Inco 25, que eram, assim, eu procurei saber vários lugares para eu poder fazer Uhum. esse curso. Eu, por conta de trabalho, eu não poderia ficar num curso que fosse semanal, teria que ser uma coisa mensal para eu Sim. poder me organizar por causa de trabalho. Como a realidade da maioria dos dentistas, né? Mas naquela época não era assim, entendeu? É isso que eu tô te falando. Tô Uhum. te falando uma realidade de 15 anos atrás, né? Não era assim. Hoje em dia a maioria dos cursos são modulares, assim, né? O cara fica uma vez por mês, quinta, sexta e sábado, sei lá. Porque hoje em dia. Porque antigamente, então, tipo, só quem tinha um pouco tempo mais livre conseguia fazer uma pós. Não, o cara tinha que se dispor a ter um tempo livre para poder se dedicar, entendeu? Então, aí na minha época já não tinha muito isso. E aí eu terminei lá o curso de especialização em plantodontia lá na INCO. Continuei lá na INCO durante um tempo ainda como residente. Eu tive a honra de ser convidado a continuar lá. Eles escolhiam alguns alunos para ficarem lá. Eu fiquei lá ainda, se eu não me engano, acho que eu fiquei lá mais uns 2 anos, cara, nem Pô, sei. Foi um bom tempo, assim, eu fiquei um bom tempo lá ainda, indo lá. Tinha agenda, era muito legal. Eu aprendi muito. Outras técnicas, assim, às vezes as pessoas falam, como é que você aprendeu? Na realidade, eu não fiz uma especialização de 2 anos, eu fiz especialização de 4 anos, foi entendeu? vivência, né? Ali, E ali, assim, e tomando a água ali da fonte ali dos caras que sabiam fazer aquilo ali e muito bem, né? Então, assim, a minha formação em plantodontia foi uma formação muito, muito rica. Primeiro, pelo contato todo que eu tive dentro da empresa da Imbra, entendeu? Tipo assim, na Imbra eu tive noção de implantes dentários, de gestão de negócio, eu tive de a relação do profissional das clínicas com a indústria. Uhum. Tipo assim, eu tive muito contato com eles para isso. Ficou meio industrial ali. Foi muito bom para mim. Que ali eu tive uma ideia de como a coisa funcionava. E aí, quando eu ainda estava na residência, eu já estava com o consultório lá, com a clínica lá em Caxias. E só que o que acontece? Ainda era uma coisa assim mais cara, entendeu? Assim, como Uhum. ainda é hoje, mas assim, antigamente era um pouco mais caro pra você fazer um trabalho legal e tal. Então, assim, é, às vezes não eram todos os clientes que tinham condições de fazer, fazer implante dentário, né? Então, assim, aí lá em Caxias a gente atendia um convênio, né? Assim, a Mil, a Uhum. gente trabalhou durante muitos anos com a Mil Dental. é, fazia, durante muito tempo a gente fazia parte clínica e eu trabalhava com prótese também. E depois que
depois mais para frente a gente vai tocar no assunto, eu diminui um pouco isso. Então foi isso. Aí, em 2013, 2014, eu estava ali, 2013 eu estava ali já formado em planodontia, já especialista, já atendendo na área, na clínica que eu tinha, já tinha clínica aqui na ilha também, aí a gente já tinha uma clínica lá em Caxias, a gente tinha aberto outra clínica aqui na ilha, e eu trabalhando. E em um determinado momento, eu e o Maurício Moreira, a gente viu a necessidade da gente criar algum escopo de estudo de implantodontia, junto lá em parceria lá com o Laboratório Gross. E aí nós criamos o Núcleo Integrado de Estomatologia, que foi um, um projeto meio do Maurício, onde a gente desenvolvia palestras com nomes relevantes da implantodontia aqui no Rio de Janeiro. A gente fazia encontros, e nesses encontros a gente chamava professores de implantodontia para estarem ali palestrando e tal. Então, assim, foi também uma época muito legal que a gente que eu vivi também, que eu acredito que deve ter sido isso por volta de 2013. E aí, então, 2013 eu estava no consultório, né, assim, sempre fazendo as minhas coisas de consultório e envolvido com essa questão do estudo. Aí entrou E a aí, perícia, não, entrou o quê? antes disso eu fiz um curso de perito odontológico, né, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e eu comecei a fazer laudos periciais para a Justiça. Né? Hoje em dia já é uma coisa mais banalizada, porque alguns cursos particulares começaram a desenvolver isso. Na época, antigamente, o curso era no próprio Tribunal de Justiça, era uma coisa um pouco mais selecionada e tal. E eu, tipo assim, eu fiz muita perícia, muita mesmo, Viu muita. muita besteira. Tipo assim, eu fiz muita perícia. Muita gente da odontologia me conhece por conta disso, né? Que aí depois a gente vai entrar no assunto lá do conselho e tal. Eu por conta da especialidade da implantodontia, tinha uma demanda muito grande. Por quê? Teve um boom da implantodontia nessa época da Imbra e Aham. tal. Então, assim, como teve um boom da implantodontia, teve um boom também de processo judicial. Imagino, só imagino. Então, assim, quando eu comecei a me divulgar, né, nas varas e tal, e, e comecei a ver para os juízes me conhecerem para me Sim. mandarem as perícias. Eu tive sorte também, teve sorte nisso aí, porque, tipo assim, era muito processo, tinha uma demanda muito reprimida de perito. É porque ninguém sabia fazer implante. Não, perito judicial especialista em implantodontia, entendeu? Às vezes eles pegavam um caso de implantodontia e botavam um perito que era formado em bucomaxilofacial para fazer. Não tinha Não, condição. às vezes o cara pegava até fazia, mas assim, não era uma coisa muito técnica, voltada para especialidade. E aí comecei nessa época também do núcleo de estudo e tal, eu fiquei muito focado nessa questão também das perícias judiciais. E nesse meio tempo, eu fui convidado a fazer parte, montar um curso de extensão em implantodontia aqui no Rio de Janeiro, junto com o professor Osmar Agostinho, o professor Oswaldo Neto e o teu tio, doutor Cadu Avelar. A gente montou o IFE, o Instituto Fluminense de Implantodontia, isso em 2013 para 14. Foi mais ou menos isso. E aí nós começamos a lecionar, a dar aula de implantodontia para colegas, né? Cirurgiões dentistas formados que buscavam se atualizar e fazer um curso de extensão em implantodontia. Nós não fazíamos especialização na época, a gente começou fazendo só curso de extensão. E na época era um curso único, tanto de parte cirúrgica como de parte protética, tanto que era um curso de extensão em implantodontia e reabilitação oral. Era esse o curso que a gente fazia, foi assim, também foi uma época muito boa, assim, a gente formou muita gente, desenvolvemos um protocolo de atendimento, de forma de trabalho, foi muito legal, foi muito enriquecedor, né? Assim, é uma parceria que
deu certo. Lá a gente dividia, ficava eu e o professor Oswaldo Neto responsável pelo. Eu era o coordenador do curso, mas a parte cirúrgica era dividida, que quem tomava conta era eu e o Oswaldo, e a parte protética era o doutor Osmar e o doutor Cadu, que tocava a parte lá da parte da prótese. E foi muito bom nessa época, porque a gente trouxe uma nova forma de, de trabalhar. Como business, era um business muito bom, porque a gente entendeu uma forma de trabalhar, a gente não cobrava implante muito caro, assim, todo curso o implante era um preço um Sim. pouco mais barato. E a gente ali, como negócio, a gente ganhava era num movimento muito grande, porque você tinha turmas ali de 10, 12 alunos, e que esses alunos atendiam pacientes, então era uma enxurrada de pacientes toda sexta-feira, entendeu? Então, assim, foi uma época muito boa também, que, assim, fui muito feliz ali. E, e logo nessa época, 2014, o Maurício Moreira chegou e um dia o Maurício sabia que eu mexia muito bem com rede social. Eu, desde a época do Orkut, eu sempre tive muita facilidade com essa questão de internet. E em 2014, para o pessoal lembrar, o Facebook entregava tudo orgânico. Sim. Era tudo orgânico. Então, assim, eu comecei a ver coisas lá na gringa do pessoal fazendo. Do pessoal fazendo grupos de estudo dentro do Facebook. Os caras começaram a fazer isso. E aí, aqui no Brasil, começou o pessoal também a fazer grupo. Tinha o pessoal como é que é o nome dela? Lilian Make lá, da Pera Implantar, que era um grupo grande de implantes que tinha no Facebook, que tinham várias discussões científicas em altíssimo nível. Era muito bom isso e tal. E eu comecei a ter muito acesso e estudar essa questão de Facebook. Em determinado momento, lá em 2014, o Maurício me chama e falou assim, cara, o presidente do CRO-RJ à época era o doutor Afonso Rocha. Nós tínhamos, assim, não tinha intimidade, mas a gente fazia eventos no núcleo de estudo no CRO. Fizemos, se não me engano, 2 vezes. Fizemos na Barra, no centro e tal. E o Maurício me falou que o professor Luiz Carlos Moreira queria falar comigo. Já tinha um tempo que eu não falava com o Luiz, aí um dia aí eu falei, dá o telefone dele que eu ligo. Liguei pro Luiz. E ele me convidou a participar de uma reunião que fazia. Ele estava tendo uma reunião, eu não lembro agora o dia, era um dia da semana, à noite, num clube na Tijuca, que era um grupo que estava se formando para fazer oposição à atual gestão lá do CRO naquela época, que era a gestão do Afonso. Aí eu não entendi muito bem e tal, aí fui lá nessa reunião. Cheguei lá, foi quando eu conheci o professor Bastazini, conheci o filho dele, né, o Taizinho, conheci o Felipe Melo, conheci o doutor Ricardo Hidalgo, doutor Leandro Bacilli, o Renato Codeceira. O Renato, eu já conhecia ele lá de Caxias, eu já tinha tido até um estresse com ele lá em Caxias. E conheci ali, aí entendi que eles estavam formando um grupo para bater de frente com a gestão, para tentar, na eleição, tentar. Formar uma outra chapa. E aí me fizeram um convite para eu participar, porque o Maurício falou para eles que eu tinha, assim, uma expertise em trabalhar com rede social e que eu podia usar essa expertise para a questão do conselho. E aí tá, eu fui, gostei da ideia, eu entendia que naquele momento ali o pessoal que estava lá no conselho já estava já muito tempo lá, a mesma galera, e a coisa não mudava, era uma coisa muito fechada e tal. E eu entendia que poderia ser, e eu achei ali na época realmente que eu poderia ser útil de alguma forma para o conselho, para a profissão. E na realidade eu pensava em melhoria porque eu era um cara que eu era dentista, eu tinha clínica, eu trabalhava, então assim, eu queria o conselho que fosse uma coisa que pudesse me ajudar de alguma forma a melhorar a condição da odontologia como um todo, de valorização da classe.
como eu sempre falo, esse canal aqui que a gente criou agora, o ponto principal é a gente valorizar a nossa profissão como cirurgião dentista. E aí nós começamos. Só que eu não imaginava que ia ser o que aconteceu. Foi uma verdadeira guerra dentro aqui da odontologia do Rio de Janeiro. Quem lembra disso, em 2014, foi uma verdadeira guerra, porque é, eles não contavam com a minha astúcia, a realidade é essa. Eles não contavam com o alcance que eu já tinha na internet. Eu tinha um banco de dados já muito grande, de grupos, de tudo Sempre fiz isso, dentro da né? internet. Então, assim, eles não contavam. Então, assim, enquanto eles falavam uma coisa que falava com um, eu falava com um monte de É gente ao porque mesmo tempo. antigamente os grupos do Facebook eles funcionavam, tipo assim, ele ia pro feed, né? Ele não ficava É, nessa aba só de grupo. é, Ele e já ia tipo assim, direto pro feed. e você conseguia, o Facebook na época também, essa questão de, de algoritmo e tal, eles entregavam muita coisa organicamente, entendeu? Vamos supor, num grupo de, sei lá, 2.000 pessoas, quase todo mundo recebia aquilo ali que você tinha É porque colocado. também tinha pouca página antigamente, né? Então, tipo assim, não era um negócio Então, muito difundido. e o que acontece? Na época, tinha muito esse conflito de página com grupo. A página era uma coisa mais institucional, o grupo já era uma coisa já mais de comunicação Uhum. mais direta. Então, assim, tinha uma diferença muito grande. E nesse ano também começou a vir essa questão de WhatsApp, que não existia o WhatsApp. Hoje em dia, na tua geração, é uma coisa assim. Normal. Mas pô, como é que vivia sem o WhatsApp? Não existia o WhatsApp. Então as pessoas tinham que se ligar ou mandar e-mail e tal. Então, assim, na realidade, eu me envolvi muito com isso. Eu lembro que a eleição deve ter sido em outubro, novembro. Eu fiquei envolvido com isso desde junho. E aí, tipo assim, eu foquei nisso e eu peguei gosto. E eu já gostava de política, né? Eu sempre fui um cara que sempre gostei de Uhum. política. Então, assim, aquilo ali foi só um estopim para desabrochar uma coisa que já era meu natural, entendeu? Então, assim, aí nós participamos, foi tudo muito complicado, foi uma verdadeira guerra que teve aqui no Rio. Foi, assim, muito complicado. Não vou entrar aqui em detalhes, mas foi tudo muito complicado. Chegou no final das contas, nós conseguimos entrar no conselho. Nós entramos no conselho em março de 2015. Nós não tínhamos ainda um escopo de como seria a formação do pessoal que trabalhou na campanha. Aí, dentro do escopo que a gente viu lá, a melhor forma lá, eu fui ser assessor especial da presidência. Eu me dirigia diretamente ao presidente, que na época foi o professor Bastazini, e eu trabalhei em várias demandas dentro do conselho. E aí, isso nós entramos em março, em agosto de 2015 eu descobri que eu estava com câncer. Então, assim, foi uma coisa com uma intensidade brutal, tipo, de um ano, tipo, metade do mês do ano de 2014 até 2015, a gente ganhar aquela coisa toda, que a gente entrou no conselho em março, abril, maio, junho, julho, em agosto eu descobri que eu tava com câncer. E aí foi assim, foi uma coisa muito difícil na minha vida, né, cara, assim, quem passa por isso sabe, foi assim, eu já tava com linfoma de Hodgkin já num estágio muito avançado. Fala aí também, eu acho que é maneiro falar, tipo assim, que, pô, tava achando que era tuberculose. A história do câncer é rápida, tipo assim, eu tinha muita dores nas costas, né? Na época eu fumava muito, hoje em dia, graças a Deus, eu não fumo já há muitos anos, mas eu fumava muito. Comecei a sentir dor nas minhas costas, eu pensava que era por conta do cigarro. Depois eu comecei a pensar que era a posição de trabalho, que eu trabalhava quase 12 horas todos os dias, eu trabalhava demais. Então, assim, eu não sabia muito bem como era isso. E aí chegou o ponto, aí fui pesquisando, aí pensavam que era isso, pensavam que era aquilo, até chegaram num ponto lá deles acharem que eu estava realmente com câncer. Eu tinha muitos linfonodos aumentados no meu corpo, né? Então, assim, isso aí já indicou que eu podia estar com linfoma. E aí foi isso. Fui diagnosticado, aí fiz tratamento, né? Quimioterápico e tal. Quem me conhece sabe que eu não consigo ficar parado. Os 3 primeiros meses de quimioterapia eu até fiquei quieto, depois eu
voltou minha vida normal. Lógico, as limitações, porque a quimioterapia te deixa bastante debilitado, né, e tal. E como era um ciclo de 15 dias, era o seguinte, eu fazia quimioterapia, aí eu ficava 7 dias mal, aí quando começava os outros 7 dias, eu estava melhorando, quando eu já estava quase zero, tomava remédio de novo. Então, assim, foram 6 meses que eu fiquei fazendo químio e que hoje, graças a Deus, eu tô curado, não tenho mais nada. Então, assim, aí foi uma época que eu ia assim para o conselho, eu ia para a clínica também, não atendia, assim, gostaria de agradecer aqui, doutor Augusto Matos, doutor Danilo Jung, que eram meus alunos, que foram lá para Caxias, lá para a clínica, ajudar a atender os pacientes, ficar lá com a Ana Beatriz, atendendo meus pacientes que eu não estava podendo atender. E graças a Deus passou isso e tal. Fiquei no conselho depois até 2017. Em 2017, dezembro de 2017, eu me desentendi assim com o professor Bastazini, com o diretor, que era o presidente do conselho à época. Não concordávamos com algumas coisas, ele achava que a coisa tinha que ser de um jeito, eu achava que tinha que ser de outro jeito, e que culminou na minha saída. E aí, em 2018, eu fiquei assim, na realidade, quando eu saí, eu fiquei muito chateado, né, com a situação que foi formada. E alguns colegas que quando me viram saindo de lá, também eram lá, participavam lá conosco lá, também se acharam na obrigação de sair para me acompanhar e tal. E nessa saída deles, a gente se organizou nesse ano de 2018, que teria eleição, a gente vir com uma chapa de oposição à gestão lá do professor Bastazini. E eu como presidente, porque naquela época eu era um cara muito ativo na rede social, né? Então, assim, eu era um cara assim, eu tinha muito mais pessoas me conheciam do que as outras pessoas. Então, assim, e eu era um cara combatente, eu era um cara que gostava das discussões. Não era discussão de briga, era discussão de ideias. Eu sempre gostei de discutir as coisas e tal. E aí passamos esse ano de 2018 todo imbuídos nesse projeto aí de nós sermos candidatos. Infelizmente, a gente não conseguiu unir a oposição, então tiveram duas chapas de oposição. Teve uma chapa que eu era a liderança lá e teve outra chapa do Dr. Seguito, que ele montou uma outra chapa, e aí dividiu a oposição, e aí a gente não conseguiu êxito lá no pleito. E a partir desse momento também, aí um pouquinho da minha vida pessoal, eu já tinha voltado a minha cabeça para a minha questão religiosa, eu já não estava mais naquela vibe de participar daquilo, meu coração não estava mais naquilo lá. E aí, eu em 2018, eu anunciei que eu não participaria mais de política classista, que eu não ia ser mais candidato, que eu não queria mais fazer parte de nada disso. E aí foi assim que foi feito. E aí, a partir de 2018, eu montei uma empresa de terceirização de procedimentos cirúrgicos, onde eu trabalho até hoje fazendo cirurgias, né, de implantodontia e de implantodontia avançada, de complicações cirúrgicas e tal, em clínicas e consultórios no Rio de Janeiro. Então, assim, isso foi um resumo, um breve resumo da minha história. Um breve resumo de 50 minutos. Da minha história dentro da odontologia até hoje. Então, assim, contribuí para minha profissão muito. Eu acredito que a gente ainda pode contribuir mais. Eu falo a gente agora porque você está fazendo odontologia, seu irmão tem a pretensão também de estudar essa carreira. Então, assim, hoje em dia vocês me estimulam a voltar a pensar odontologia, né? Eu sempre fui um cara, assim, pensador da odontologia, um cara que a odontologia é a minha casa, porque eu e sua mãe dentistas. Então, assim, a nossa vida sempre foi permeada pela odontologia. Então, assim, hoje em dia também, né? Pastor. então, hoje em dia eu sou um pastor protestante, né? Então, assim, nós temos um projeto social missionário em Guapimirim,
que a gente tem uma visão também dessa questão da odontologia, né? A gente está montando lá uma estrutura para a gente treinar vocacionados da área da saúde para trabalhos sociais e tal. Então, assim, hoje em dia eu continuo ainda tendo a odontologia como uma coisa principal da minha vida. Sim. E vindo com essa questão do mundo odonto, a gente ter uma autonomia para discutir algumas situações. Por quê? O Conselho Regional de Odontologia, institucionalmente, ele fica muito limitado a algumas coisas, entendeu? E às vezes a gente quer alcançar algumas coisas e a gente fica muito limitado porque o Conselho ele tem a sua obrigação ali muito explícita na lei, até onde ele pode ir, o que ele pode fazer, entendeu? Para você conseguir fazer qualquer tipo de projeto, é toda uma discussão muito grande, que aí entra o Conselho Federal de Odontologia, entra o Ministério Público, entra aquilo e outro e tal. E a gente aqui, a gente consegue fomentar ideias de uma forma mais fácil. Então é isso que eu pretendo com o Mundo Odonto, que a gente está aqui começando um trabalho, né? Que tipo assim, eu vou. Já está na minha cabeça, no meu coração já, de quando eu cismo, você é meu filho, você sabe disso. Tipo assim, quando eu cismo com uma coisa, eu vou até o final e eu pretendo fazer que o Mundo Odonto seja um canal de informação de comunicação relevante num prazo aí de 3 anos. Então, assim, eu tenho essa missão ainda para fazer. Também é aquilo, tipo assim, a gente usar o Mundo Odonto pra não só divulgar notícia do odonto, coisas assim, e também ensinar pra galera. Ver daqui a uns tempos aí a gente fazer algumas videoaulas, né? Eu acho legal Então, também. assim, vamos falar um pouco de Mundo Odonto. Assim, o escopo inicial e o nome como podcast, eu sempre falei isso. O Mundo Odonto é um guarda-chuva, que a gente pode ter várias vertentes, né, cara, assim, que a gente pode trabalhar. Uma vertente, essa questão, assim, mais educacional, eu vejo, assim, que existem canais relevantes hoje dentro da odontologia que fazem isso. O próprio Conselho Regional de Odontologia, eles têm um canal lá de educação continuada que tem vários cursos de palestras gravadas que você pode, desde aquela época, desde a minha época de 2015, né? Não sabia disso. Você entra no site do conselho, você tem aula ali de, ó, 2015, porque e o que acontece? É bom deixar aqui registrado também. Quem iniciou o trabalho de cursos online no CRO-RJ fui eu, Dr. Luciano Oliveira, Dr. Glenn Williams e Dr. Leandro Bacilli. Nós quatro, nós começamos o trabalho de cursos online quando tudo era mato. O que acontece, gente? A gente tem que pensar que a gente está falando em 2025, mas a gente está falando aqui de 2015. Em 2015 não existia nada disso. Eu já tinha 10 anos. Eu separei, eu nem te falei isso, eu separei e deixei no meu telefone. Eu vou ver se eu consigo parar alguma hora hoje, amanhã ou domingo, que é difícil, mas eu vou tentar. Veio para mim nas recordações do Google a arte que eu fazia live toda segunda-feira em 2018. As lives, e isso aqui é fácil vocês terem esse entendimento como a coisa era mato, que as lives elas foram popularizadas tanto no YouTube, no Facebook, no 2020. Instagram em 2020 por causa da pandemia. Em 2018 eu já fazia live, eu me comunicava com o pessoal da odontologia toda segunda-feira. Lógico, tinha um escopo ali da questão da eleição do CRO, né? Tipo assim, o nosso assunto era focado no CRO, né? Em coisas do CRO, mas a gente já tinha esse canal de comunicação que eu falava com sei lá quantas pessoas lá por lá. Eu tenho até noção de estar isso. Eu tinha print que eu tinha um alcance assim de tipo quase 100 mil visualizações das coisas que eu publicava. Eram coisas de maluco. Isso que eu tô falando, tipo assim, porque. Quantidade de dentistas que tem no Rio. Porque, tipo assim, só que em 2018 já era outra realidade. Você já tinha o marketing digital já pré-estabelecido. Mais Você ou já- menos, né? Porque ali em 2018 era ainda conhecido com o Érico Rocha, né? então, E na era mais ou época, menos isso. quero também agradecer aqui o Rodrigo Brandão. Ele criou um dispositivo. Não sei como é que ele criou isso, não sei, ou ele pagava isso lá da gringa, não sei o que que é.
era o seguinte, ele interligava várias contas do Facebook para disparar live. Então, assim, a minha live aparecia no perfil de uma porção de gente que se cadastrou no meu. Ah, que da hora. É. Então, tipo assim, era um alcance assim, animal. Quando eu começava a fazer live, era mó galera vendo, entendeu? Então, assim, é, tanto que eu, né, e eu tive muita dificuldade, depois de 2018, eu tive muita dificuldade de conseguir ficar inserido no mercado, porque muitas pessoas me conheciam e as pessoas ficavam assim, pô, que esse cara tá aqui em, sei lá, em Nova Iguaçu, querendo fazer cirurgia aqui, se esse cara é aquele cara da internet, entendeu? Uhum. Eu tive muita dificuldade Pra para desconstruir, desvencilhar, né? Aquela imagem. para desconstruir, e foi isso. A gente conversou até aqui em off com o Taizinho, com o Bastazini Filho, que foi bom esse período que a gente ficou, que eu fiquei um pouco afastado, justamente por causa disso, porque criou-se como se fosse uma animosidade, Sim. porque eu sempre muito firme e duro nas coisas que eu fazia, as pessoas ficavam às vezes com receio. E aí, tipo assim, eu ainda, assim, com o Mundo Odonto, voltando aqui no projeto, eu acredito que a gente pode fazer um trabalho relevante de comunicação para a classe. Por quê? Conversei aqui com diversos, aqui a gente já conversou aqui com uma porção de gente. Existe uma dificuldade muito grande da odontologia dela conseguir se comunicar com a galera chão de fábrica, com o dentista raiz, aquele cara que está sentado ali trabalhando. E vou te falar, a grande maioria, a maioria esmagadora dos colegas, eles não estão por dentro de hype, por dentro do quem está. O cara ele quer saber de chegar lá, atender seu cliente, ganhar seu dinheiro e ir embora para casa. Então, assim, esse público que é o público que eu quero atender. Por quê? Porque essa galera que tá na hype, é o pessoal que tá sempre antenado, que tá vendo as coisas acontecerem, ele já tem canais de comunicação específicos para aquilo. São canais próprios também, grupo fechado, Então, Telegram. os caras já têm já acesso a determinados tipos de informação de uma maneira mais fechada. Eu, na realidade, eu quero ampliar essa conversa, entendeu? Então, assim, e eu acredito que a gente vai conseguir. Por quê? Porque, na realidade, a gente não vai ter empecilhos que vão, é lógico, né? Tudo dentro da legalidade e tal, existe uma coisa para se fazer. Mas eu acredito que a gente vai conseguir avançar nessa questão aí. Então, é, hoje em dia eu tô com mais tempo, né? Como eu falei aqui, o IF, a gente em 2023, a gente. 23 ou 22, nem lembro. Foi 22, eu acho. Não sei. Em julho de 22 ou 23, eu lembro que foi em julho. A gente resolveu descontinuar a questão do curso por motivos. O doutor Cadu, meu irmão, abriu uma clínica lá em Cabo Frio, estava bem estabelecido lá, com várias obrigações, então estava difícil dele descer para o Rio. Eu também morando lá, em Guapimirim, lá na roça, também, essa coisa de ficar descendo às sexta-feira também, com esse trânsito danado, também estava complicando a coisa. Então a gente decidiu descontinuar o curso. E eu também, tipo assim, decidi que não vou mais querer me envolver diretamente com cursos regulares, entendeu? Eu não quero mais, assim, foi Tá uma dando fase. aula direto. Porque também, assim, dar aula foi o seguinte, meu filho, a gente não falou disso aqui. Eu fui dar aula, eu sempre fui um excelente clínico, né? Assim, um bom cirurgião. Então, assim, eu entrei na equipe da galera para isso, tanto que eu não quis, todo lá. Hoje em dia todo mundo, não sei, Cadu é mestre, o Oswaldo e o Osmar são doutores já e tal. Eu nunca quis seguir vida Foi acadêmica. já do lado da galera. Porque assim, eu não via necessidade, porque eu não tinha isso no meu coração, entendeu? O meu coração ali era o seguinte, tanto que eu era um cara que era o professor da galera ali na clínica, entendeu? Tipo assim, eu gostava de estar ali no meio, eu queria estar ali, o que deu errado eu De pegar para fuzuir tentar ali. a consertar, ensinar os alunos que quando você tem alguma intercorrência, você tem condição de resolver a intercorrência. Então, assim, é, eu sempre quis fazer isso. Então, assim, é isso. E hoje, assim, na realidade, eu me sinto muito confortável
Porque hoje em dia eu trabalho exclusivamente, praticamente, né? Exclusivamente com implantodontia, né? Assim, eu faço muita coisa também de cirurgia oral. Hoje mesmo, antes de vir para cá, uma colega me mandou mensagem, tem uma paciente para eu fazer uma frenectomia. Mas assim, 80% das coisas que eu faço Hoje mesmo foi elevação bilateral. então, tipo assim, na realidade, tipo assim, é igual os caras falaram assim, eu fiz uma publicidade que eu tenho mais de 15 mil implantes instalados. Aí as pessoas falam assim, pô, mas como isso? Aí eu não vou fazer aqui para não tomar o tempo, mas tipo assim, eu fiz uma conta básica. Ó, cara, eu faço por semana, a média que eu faço de implante aqui nas clínicas que eu atendo, tanto. Se você multiplicar as semanas, os meses, os anos que eu faço isso, dá mais de 15 mil implantes, mole. Então, assim, é, e às vezes a pessoa fala assim, você fala isso para se engrandecer. Não, não é me engrandecer. É porque, tipo assim, como eu faço isso toda hora e sempre, eu acabo que eu tenho uma curva de erro muito menor do que as pessoas que não costumam fazer Isso é um isso. negócio legal de falar também, porque eu vejo muito pessoal da minha geração que fala assim, quero aprender tal coisa, quero fazer tal área. Só que eu vejo que, pô, o dom tá muito. Sei lá, o digital tá até demais. Tipo assim, o pessoal hoje em dia não sabe mais botar implante sem uma cirurgia guiada. Coisa Então, assim. na realidade, assim, isso é bom a gente falar e dar até um corte isso. Essa questão de odontologia digital, isso ainda vai demorar um tempo para alcançar a todos. Por Uhum. quê? Porque não. É isso que eu tô te falando. O público chão de fábrica, a galera que tem consultório de bairro e tal, esses caras não têm um preparo financeiro para alcançar esse tipo de coisa. E não tem cliente que pague para ele ter um investimento desse. Então, assim, isso ainda vai demorar a acontecer. Entendeu? Tipo assim, eu conheço laboratórios que já estão lá todos informatizados, mas que recebem modelos de gesso Uhum. ainda, digitalizam o modelo de gesso para poder fazer o seu negócio. Por quê? Matizador. Porque isso vai demorar. A implantodontia é a mesma coisa, porque você encarece o procedimento, a implantodontia digital, ela encarece. Então isso não é para todo mundo, entendeu? Uhum. E agora dá outro corte. Eu já tive que fazer isso diversas vezes, começar a fazer, às vezes, um protocolo com guia, de eu ter que tirar o guia para terminar a cirurgia. Então, assim, isso não é uma garantia que você vai ter sucesso. É que o guia ele é como se fosse tipo assim. Se a cirurgia acontecer toda correta, Então, meu e filho, nem mas olha só. sempre dá certo, Olha né? só. Durante uma Eu, cirurgia. eu não sei se você estava lá hoje durante a cirurgia, eu estava falando lá com o Aldir que estava me auxiliando, eu falei para ele. Falei, cara, nada, nenhum software, Tá lá do seu lado. nenhuma inteligência artificial, nada disso é capaz de superar o intelecto humano. Uhum. Por quê? Porque, tipo assim, o conhecimento que você adquire durante anos você fazendo aquilo, é, não, nada supera você ter essa sapiência, essa sabedoria de tentar. Igual, eu, eu hoje, menos, né? Porque hoje em dia eu tenho staffs, né? Eu tenho clínicas que eu sou staff da clínica da parte de implantodontia que eu trabalho. Mas, assim, o resto dos clientes que eu atendo, 80% é para consertar besteira. E tipo assim, e besteira de coisas simples, muito simples, que você olha assim e fala assim, cara, como é que o cara errou um negócio desse aqui? Mas por quê? Porque o cara não quer passar pelo aquilo que eu te falei que eu passei. Eu fiquei 2 anos fazendo especialização. Depois, e eu cheio de conhecimento, que eu já trabalhei na maior empresa de implante dentário do Brasil. Fui gerente dessa empresa. Uhum. Aí fui me especializar. Depois fiquei lá mais 2 anos lá, aprendendo mais da coisa. Então, assim, depois eu passei anos ensinando, e você ensinando, você aprende também. Muita coisa. Então, assim, é um caminhar, a coisa não é simples. Hoje, a geração de vocês são muito imediatistas, acho que a coisa vai acontecer assim. Então, isso que eu tava até vendo, tipo assim, agora tá vendo assim, não só na minha turma, mas em outras turmas também, o pessoal entra querendo fazer off. Aí começa a se inteirar no odonto, porque, pô, o estudante vai começar a ver, né, sobre o mercado. Aí do nada todo mundo quer fazer implante agora. Então, mas isso é um erro Tá também. entendendo? Vamos lá, corte. Por que todo mundo quer fazer implante dentário hoje, fazer implantodontia? Porque o implante dentário hoje é o maior ticket médio da odontologia. É o procedimento que mais paga. Então, assim, todo mundo vai estar querendo fazer implante. Mas os bizu que, por exemplo, Então, você tem ali, a só galera não que vai isso ter. aí é o seguinte, as pessoas pensam que é fácil. Não é, cara.
E a coisa não é tão simples como parece. Existem procedimentos na implantodontia simples? Existe. Você pegar ali uma área, vamos pegar uma área assim. Canino. Não, nem canino. Canino não é o melhor. Assim, você pegar um molar inferior que já tem já um dente extraído, já o alvéolo já, o rebordo já cicatrizado, com bastante espessura. Você ali olhando o canal mandibular, você vê que tem uma altura boa. Paciente mais Então, novo. tipo assim, você vê ali que é uma coisa que só se o cara for muito capão, o cara vai fazer uma besteira. O cara vai. Às vezes é aquele negócio. Eu faço implante, igual o Paulinho Ariel, a gente estava falando aqui, não é brincadeira, não. Você faz um implante da anestesia, a sutura, em 5 minutos. Sim. Só que o que acontece? O cara que tá no. Menos até, pai. Você Não, faz. 5 minutos. Assim, a curva de aprendizado do cara, o cara vai ficar ali de repente fazendo em 40 minutos, mas ele vai fazer um procedimento simples. Até porque na América e tal, o clínico geral faz implante, entendeu? Isso já faz parte da parte clínica do cara. Não estou falando de casos complexos, não. Estou falando assim de implantes simples, implantes unitários e Uhum. tal. O cara se vira ali e faz, porque a técnica cirúrgica em si, Então, não é tão difícil. Às vezes você se lasca mais para extrair um dente do que para você colocar um extrair um implante. siso, por Entendeu? exemplo. Então, assim, não é isso. Não é isso. Mas, assim, hoje em dia, infelizmente, a galera que está vindo, os alunos que estão chegando, são alunos totalmente diferentes da minha época. Você vê, na minha época, para eu ter acesso a artigos, a coisas novas e tal, você tinha que fazer busca, aí tinha que ir lá na BO, pedir artigo, era tão complicado na FRJ, eu lembro que tinha era como se fosse um fichário que você pedia. Então, assim, era tudo muito complicado para você ter Hoje em dia, acesso à você vai no informação. PubMed, Então, acabou. hoje em dia você tem um acesso muito grande. Você viu, a cirurgia. Eu sempre conto isso. Mar, como é que você aprendeu a fazer cirurgia? Eu aprendi a fazer cirurgia com indianos. Hã? Com indianos. Na minha época, a internet era internet de escada. E tinha um negócio que era o seguinte: depois da meia-noite, você pagava só um pulso. Então, tipo assim, não era, era o horário mais barato depois da meia-noite. Então, o que eu fazia? Eu comecei a ver que tinha uns canais indianos de uns caras que postavam umas cirurgias, entendeu? Não era negócio de indiano, tipo aqueles imundícios que os caras arrancam dente na Não, rua. parada na moral. Era coisa lá da universidade, lá da Índia e tal. Eu não lembro agora o nome e tal. Mas assim, eles botavam uns vídeos, que eu não lembro se era naquele Vimeo, não era, botavam num lugar ali que você tinha que fazer assim, baixar o vídeo para você ver. Então o que eu fazia? Eu achava lá a cirurgia que eu queria ver, apsetomia. Aí eu ia lá, apsetomia, não sei o que, botava, aparecia o vídeo lá. Aí tinha que botar ele para renderizar, né, para ficar Aham. baixando o vídeo. Eu deixava de meia-noite até 6 horas da manhã, a hora que eu acordava, baixando o vídeo para eu poder ver 5 minutos de cirurgia. Mas eu fiz isso mas muito, 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 muito. Tipo assim, que às vezes técnica que eu não tinha visto na faculdade, eu Via queria na ter acesso, internet. eu via na internet. Hoje em dia, você tem acesso a protocolos inteiros de procedimentos na internet. É só pesquisar em inglês, cara, a maior Entendeu? parte das coisas. Então, assim, na realidade, hoje em dia, não é que é mais fácil, mas assim, a informação, você consegue ter acesso à informação mais rápido. O que, que isso gera no aluno? Preguiça, sei lá. Gera Menos como se fosse esforço. menos esforço. Esse é o termo, menos esforço. Na nossa época, você tinha que estar com o maior tesão para ficar acordado de madrugada para ver os vídeos dos indianos, entendeu? Hoje em dia não. Hoje em dia você tá aqui, você pega o celular, bota aqui, cirurgia, não sei o que, não sei o que lá. Você aperta aqui, você vai ver. Então, assim, isso levou um perfil do aluno hoje um pouco mais preguiçoso. é, é, a- é, é, o jovem hoje, ele é imediatista, ele quer a coisa para ontem, mas ele não quer se esforçar para buscar aquilo. Uhum. Não quer ter curva de aprendizagem. Então, isso foi assim. E eu tô falando isso, não tô falando isso porque eu acho, não. A gente formou vários alunos. Essa galera da pandemia foi muito ruim. Foi muito ruim, muito ruim.
Eu lembro que a gente estava com uma turma, que a gente lá não dava só aula de implante, né? A gente estava com uma turma de cirurgia oral menor, lá no IF, que tinham colegas que eram recém-formados lá, não sabiam anestesiar. Mas assim, não sabia anestesiar mesmo. Teve uma aluna lá que teve até uma síncope, ficou nervosa lá e tal, para fazer um bloqueio anestésico lá do nervo vagal inferior. Então, assim, isso é muito complicado, porque assim, a odontologia é uma profissão prática. Por mais que você saiba tudo da ciência, é uma profissão prática. Você tem que saber, primeiro, você tem que ter o mínimo de habilidade manual para você poder fazer as coisas, e você tem que ter um fluxo de atendimento. Ó, pra você ver, uma coisa que eu politicamente sempre fui a favor de que voltasse, só que isso, né, é uma briga de cachorro grande, com grandes cursos hoje, né, grandes aglomerados educacionais hoje que existem. Eu sempre fui um cara favorável de você voltar ao que era antes. Você tinha que ter 2 anos de clínica para você poder fazer especialização. Por quê? Porque o cara tem que ter. O cara nunca, sei lá, nunca fez uma restauração na distal do 27. O cara quer fazer especialização de prótese para fazer preparo, de coroa total. Se ele sabe fazer uma restauração. Então, assim, isso aí é um passo. Você tem que ter uma forma de você ir alcançando. Ninguém. É igual pintura de prédio. Ninguém começa pintura de prédio, entendeu? Você tem que. Devagar, você vai galgando o aprendizado. Aí que hoje o que eu vejo essa garotada? É uma porção de curso, que eu sempre fui um crítico. Outra coisa que é uma pecha que as pessoas colocam em mim, que eu tive que me afastar também para desconstruir isso, falando que eu era um crítico da ROF. Não, eu não era um crítico da ROF. Eu era um crítico quando a harmonização orofacial não era especialização, quando a harmonização orofacial era cursinho, que fazia um cursinho de final de semana, que o cara fazia o curso de sexta a domingo, na segunda-feira, o cara que fez o curso já abriu um curso para dar aula do curso que ele fez o curso. Então, assim, Isso até hoje, né? Então, assim, tô falando isso por quê? Porque, assim, eu sou a favor, primeiro, eu sou um legalista, eu sou a favor da lei. Então, assim, e sempre fui crítico, vamos supor, várias coisas que as pessoas falam assim, o Avelar não sei o que, ó, igual a questão do antes e depois na época. Eu fui um crítico ferrenho de antes e depois. Por quê? Não é porque eu não queria que tivesse antes e depois. Não, quem tá falando aqui é um perito, cara, que tá acostumado a ver que o cara prometeu uma coisa e chega no final, o cara não consegue alcançar aquele resultado. Então, assim, eu não tô aqui militando. E quando os caras fizeram isso, eu cheguei e conversei até com alguém aqui sobre isso já. Existiu uma pressão da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética enorme, que eu não lembro, eu acho que quem era o presidente na época era o doutor Marcelo Fonseca, que era muito colado com o doutor Altair Andrade, que na época presidente do conselho. E aí foi feito um lobby. Não foi só aqui no Rio de Janeiro. Tô falando do Rio, porque aqui era o Rio. Tinha não sei se é Dixon ou Rickson, que é várias pessoas influentes no Brasil da SBOE começaram a fazer lobby dentro dos conselhos para se aprovar isso. Só que o que acontece? O Conselho Federal não aprovava isso, mas os caras sabe? já faziam isso na internet. Eu trabalho com marketing e posso falar, cara, é muito difícil de fazer um marketing antes, depois, pô. Não, É então, muito difícil, cara, você mostrar, tipo assim, esse aqui é o resultado que você pode ter esperado. Sei lá, pra então, mim você pode. Aí que tá. Olha o que você falou, não é o resultado. Isso aqui é o resultado que você vai estar. Porque, olha só, meu filho, é como se fosse assim, é igual cirurgia plástica. Você vai fazer cirurgia no paciente, você tá ali buscando um resultado, mas você não pode falar que ele vai ficar, você vai ficar igual fulano, não tem como. o problema é que tem muita gente que não é ético, né? Não, Esse mas, que é o problema. meu filho, a época dessa questão do antes e depois, era uma questão ética. E ficou muito feio também, porque, na realidade, veio, na época, o procurador jurídico lá do CRO,
ele foi muito, ele foi muito elegante participando, fizeram uma live, né? Ele foi muito elegante em falar que a coisa não estava dentro da legalidade ainda, enquanto estava todo mundo fazendo isso na internet. Então é isso que eu estou falando. Vamos supor, hoje em dia as pessoas estão buscando a coisa mais fácil. Uhum. E na odontologia a gente vê isso também. Cara, você vê na internet, é show de horrores. Às vezes eu fico assim abismado. Eu não sei se eu que sou muito crítico, mas assim, eu fico abismado. Outro dia eu vi um cara botando um sorriso horroroso. Fizeram uma lente de resina na paciente, parecia um Mentex, uma coisa horrível, parecia o dente daquele, o máscara. Eu olhando assim a paciente, você gostou? Ah, gostei. Assim, horroroso, o dente feio demais. Sei lá, não sei se é porque eu sou muito liberal nessas paradas. Tipo assim, pô, se o cara tá fazendo um trabalho ruim, deixa ele postar que a pessoa vai ver que é ruim, pô. Não, mas aí que tá, cara. O que acontece? Isso aí você tem que ver até quando isso aí não desvaloriza a profissão. Esse que é. Qual é o limiar aí? O limiar é o que você está fazendo, o que você está comunicando, o que você está passando na internet. Isso aqui. Se justamente as pessoas tiverem um olhar crítico, mesmo não sendo dentista, o cara tem um olhar crítico e vê se está feio, que o negócio não está legal, isso aí você já está desvalorizando a profissão na minha concepção. Porque que acontece? O cara pode estar fazendo uma coisa ali que não tá legal. O que você tinha que fazer ali? Chamar o cara, falar assim, se tu é amigo do cara, tu vai chamar o cara e falar assim, Pô, pô, tá irmãozão, feião. pô, mano, essa parada não tá maneira, não. Então, mas não é. Aí quando você. É aquela coisa, o silêncio dos bons é, sobressai as coisas ruins. Então, assim, se você não fala nada, vai deixar isso pra lá e a coisa vai. No meu ver, Gabriel, o problema é no dentista que faz um trabalho bom e não consegue divulgar o trabalho bom tão bem quanto o cara que faz o trabalho ruim. Tá entendendo? Tipo assim, porque aí Também combate pra essa galera. pode ser também, mas aí também entra a questão de preço, de valores. Muitos pacientes É, desses que fazem lente, hoje em dia, é pessoal dentro de comunidade que quem faz que não é nem dentista, é igual aparelho ortodôntico. O cara bota aparelho ortodôntico, o cara não é dentista, dentro da comunidade e tal. Então, tipo assim, isso aí já era um problema, porque como é que o conselho vai colocar um fiscal dele, colocar a vida do cara em risco dentro de uma comunidade? Então, assim, é, tem certas coisas que eu tô falando, tem certas coisas que não tem jeito, mas tem outras coisas que você pode se organizar e passar informação para isso. Era igual na época, outra coisa lá no conselho lá que eu militei pra caramba, negócio de convênios. Eu fui um cara que eu caí de paraquedas lá na, na comissão de convênios e credenciamentos, ajudando lá o Paulo Arial, o Décio Nunes e tal. Que ali é o seguinte: é muito mais fácil você falar assim: você está assinando o contrato porque você quer, você está vendo que paga mal, você está assinando porque você quer. Mas não é isso. O problema é você estar desvalorizando. Se você deixar um colega, nem sei quanto o convênio paga hoje, mas vamos, na minha época, pagar R$ 30 uma restauração, você está desvalorizando a profissão aceitando isso, cara. uhum. Entendeu? Isso é Sabe por quê? Porque você, tipo assim, você vê se médico aceita isso. Não aceita, cara. Agora, apesar que agora a Agora tá medicina aceitando tá já virando também. bagunça. E é uma coisa que é muito clara, né? Você vê agora a quantidade de faculdade de medicina que tá abrindo aí. Só que você vê que o conselho de medicina Então, cai, bate duro nesses mas convênios, né? assim, vai chegar uma hora que não vai ter como. Porque não tem como controlar, né, cara? É muita É gente. muita gente. Tipo assim, e agora, eu acredito que se continuar essa escalada de faculdade de medicina do jeito que está abrindo, a medicina vai se igualar com a odontologia aí num prazo de 10 anos. Com certeza. Nessa, pá. Não, não. Tem 10 porque, tipo assim, você coloca uma formação numa pessoa dessa na medicina de 6 anos, entendeu? Então, assim, você, de repente até mais, até 15 anos, assim, você vai ter que ainda esperar para ver o mercado meio complicado, como é hoje a odontologia. A gente teve aqui o pessoal da comissão de abusos aí na odontologia. A gente conversou aqui sobre a realidade da profissão, que é muito ruim, né? Tipo assim, eu Mas tava. porque o odonto é mais acessível, né, cara? Então, assim, querendo ou não, Então, mas você não pode impedir a pessoa que. não, a pessoa quer ser dentista,
Ok, vai ser dentista. Só que ela tem que entender o seguinte, que, tipo assim, não é... a minha crítica, Gabriel, é o seguinte. Você pode fazer uma odontologia é, mais baixa renda, vamos colocar assim, comprando materiais mais baratos. Você pode fazer, tipo assim, dentro de uma coisa clínica. Uhum. Mas tem certas coisas, em algumas especialidades, que não tem como fazer isso. Que se você for buscar o barato, você vai estar causando um mal ao paciente. Entendeu? O que eu tô falando, é o cara fazer uma restauração, o cara vai, tipo, como que é? Extrair um dente e sutura com suturinho, você não sabe nem o que é isso. Mas o pessoal mais velho aí sabe. Tipo assim, O pessoal vai fazer um vai fazer a coisa. canal e usa uma linha toda Vamos supor, cagada. anestésio, vai comprar anestésio daquele mais barato, e tudo bem, entendeu? Tipo assim, eu não critico isso, porque, tipo assim, o cara que está buscando esse tipo de atendimento é o cara que pode pagar aquele valor ali. E Uhum. tudo bom, tá ótimo. Entendeu? Não é isso. A questão toda é o seguinte: vamos supor, você não pode nivelar a coisa para baixo. Não, sim. Porque se você deixar, você vai acabar nivelando a coisa para Não, você baixo. pode, sei lá, fazer, sei lá, uma lista, uma tabela de preço mínimo, uma coisa Cara, assim. vamos lá. Se pegar um O dentista cobrando CRO, menos que aquilo, então, não tomar uma o multa. CRO, ele não tem Puta que pariu. poder para isso. A atribuição do conselho é uma atribuição praticamente cartorial. Ele é de controle da profissão, de fiscalização da profissão, e Mas só. isso não é fiscalização. O quê? Não, porque você não Tabelar o pode. preço Não, do tipo assim, você não procedimento. pode, você não pode tabelar. É livre mercado, entendeu? Você não pode tabelar. O que antigamente tinha, o Sindicato dos Cirurgiões Dentistas daqui do Rio, eles tinham uma tabela de preço aproximado que era para cobrar. Tanto que muita gente queria ter acesso a essa tabela, o pessoal se sindicalizava Uhum. para ter acesso a essa tabela, entendeu? Muitos anos atrás eu lembro disso. Eu não sei se vocês fazem, eu acho que não faz mais isso não. Mas tinha isso. Mas não era um preço mínimo. Aí era um preço para você se balizar mais ou menos quanto custava cada procedimento, É, a entendeu? pessoa acabou de se formar, não sabe mais ou menos quanto é o É, isso negócio, aí. vai lá, ah, vou comprar isso aqui. Só que hoje o acesso à informação é muito maior, né, cara? Então o cara não precisa de uma lista. O cara bota na internet aí. Quanto é que a galera aqui em Maceió Está cobrando tá pra cobrando para fazer fazer o clareamento. tal, não sei. E aí vai aparecer, bota no Google aí que você vai ver, entendeu? Então, assim, você não precisa disso mais, entendeu? Então não tem uma coisa mínima. O mínimo é o teu trabalho. Tipo assim, porque qual é a diferença? É isso que é bom a gente falar também. Qual é a diferença de um cara que tem experiência para um cara que não tem experiência? Igual, a gente estava falando aqui que eu faço as coisas rápidas. E eu não faço porque eu sou bonzão, não. Eu sempre, desde quando eu estava estudando, eu sempre tive essa coisa de trabalhar assim do jeito que eu trabalho. Você me vê trabalhando, as pessoas que já me viram trabalhando, tem pessoas que ficam até meio assim. Mas é porque eu faço as coisas rápidas, tipo assim, é o Uhum. meu jeito de fazer. Não é porque está certo, se está errado, não é isso. Eu trabalho assim. Então, assim, só que o que acontece? Eu vou colocar uma exodontia. Se eu extrair um dente rápido, Eu se eu também ex- acho. tipo assim, o pós-operatório do paciente vai ser muito melhor. Você acha que isso tem valor agregado? Muito. Isso aí. Por quê? O cara que fez cirurgia comigo, o cara vai falar pra outra pessoa, não, cara, fui lá que fiz o siso com o doutor tal lá, pô, foi uma maravilha, não senti nada. Você entendeu? Então, assim, aí você pode fazer um paralelo também com questão de material. O cara que usa um bom anestésico, o cara vai fazer o procedimento, o cara não vai sentir nada. Do que o cara que vai em outro dentista lá, usa lá o baixa renda, que toda hora tem que ficar reanestesiando, parando o que está fazendo. Podia usar o Marte de cair no momento da Você caída, ele vai seja lá lá, o que for. pega qualquer uma Entendeu? ali. Só que assim, na realidade, tem gente que paga para isso. E tudo bem. Por quê? Porque assim, existe uma. Antigamente eu até falava muito isso. A odontologia, assim, existiu durante muito tempo um hiato. Existiu o serviço público de saúde, tá? E existia o consultório do dentista lá tradicional. Quem tinha grana pagava o dentista. Quem não tinha, tinha o SUS. Na época o INAMPS, seja lá o que for. Uhum. Só que o que acontece? Existia uma galera e tava nesse meio aqui. Que era um cara que não tinha grana para ir lá, mas o cara era um trabalhador, tinha ali uma graninha para perder. Foi na época aqui no Rio de Janeiro, nos anos 90 e tal,
que os mineiros, que os mineiros, né, o grupo dos mineiros que fala, as clínicas, né, os caras começaram a ter sucesso, porque os caras entenderam isso. O que eles faziam? Eles foram em centros comerciais, tipo aqui no Rio, ia Bom Sucesso, Penha, Ilha do Governador, Madureira, Caxias e tal. Eles começaram a montar clínica e começaram a fazer um preço popular para essas pessoas, que eram justamente essas pessoas que não tinham acesso a um consultório de bom nível, Aham. e também era um cara que não queria ficar lá na fila do Inampes, SUS, lá né, esperando não sei quando chamar o cara para tirar um caco de dente. Entendeu? Então, assim, Uhum. e tá tudo bem. Eu nunca fui crítico de clínica popular, assim. Eu só acho, assim, que a clínica popular, ela tem que estar dentro do escopo de clínica popular. Ela não pode ter uma característica de clínica popular, praticar preços de clínica popular para fazer procedimentos complexos. Aí tá errado. Por quê? Aí que você tá, é o que eu Sim, sempre falo, você está entendi. desvalorizando a profissão. Porque, tipo assim, se você tem um procedimento que você não tem que cobrar, Você não tem como fazer um zigomático numa clínica popular. é igual a implantodontia. Na época que eu estava lá no conselho, eu cheguei, até conversamos isso, não sei se foi aqui durante o podcast ou foi no off aí, eu e o professor Albi. Eu fiz uma reunião com os coordenadores de curso de implantodontia para a gente tentar fazer um sistema de acreditação para as pessoas sempre estarem buscando o aperfeiçoamento e dando uma dificultada para lá para a base, todo mundo ter acesso a certas coisas. Ah, mas você está fazendo isso de protecionismo? Tô. Claro. Pô, Por quê? Por que ninguém tira a farinha com anestesista? Porque anestesista aquele jeito do anestesista trabalhar ali. Entendeu? Não tem assim ninguém da medicina se metendo na forma que os caras. Por quê? Porque é um grupo fechado. E eles ali, eles se protegem. Existe uma coisa ética, uma coisa ali de proteção para a especialidade. E a implantodontia, na época, a vontade que eu tinha lá no conselho era juntar essa galera. Porque, tipo assim, tudo, o aluno. Não, só você que quer pegar as melhores coisas? Não. O cara que está estudando, ele vai ter direito de chegar, só que ele tem que seguir um passo a passo até o cara chegar no nível que o cara pode fazer certas coisas, entendeu? aham. Então era isso, que isso não foi ideia minha, tem que dar os créditos aqui, isso era ideia do professor Luciano Oliveira. E que eu, desde a primeira vez que ele falou isso comigo, há muitos anos atrás, eu fui totalmente a favor. Por quê? Porque eu acredito que tem que ser isso. Cara, tem espaço para todo mundo, é isso que eu tô falando. Só que o grande problema disso aí é você nivelar essa bagunça. Defender a classe. Vamos supor, é igual essa questão da ROF. A coisa tá boa agora. Quando começar a baratear preço de produto, quando as pessoas tiverem acesso a produtos tipo segunda linha e tal, não sei o que, as pessoas vão usar esse produto segunda linha. Ah, mas aí quem usa de primeira. Então, cara, Gabriel, olha só, você tem que botar uma coisa na tua cabeça. O ser humano é assim, ele tá ganhando. Se ele tem uma possibilidade de ganhar mais, ele vai querer ganhar mais. Se ele vai querer ganhar mais, entendeu? Tipo assim, e existem pessoas que até passam por cima de outras pessoas para isso. Então, assim, isso aí é a coisa do ser humano. Não é uma coisa da odontologia, do dentista, não. Isso é do ser humano, entendeu? Então é difícil você querer controlar isso ou tentar mexer nisso aí. Só que eu ainda continuo achando que, assim, nós, como profissionais de odontologia, nós tínhamos que nos valorizar. Uma coisa que eu sempre fui crítico também no conselho, né? E tipo assim, e tentei fazer, mas também não dava, porque tinha que passar pelo Conselho Federal, era você se comunicar com o público em geral de uma maneira assertiva. Eu, na época, eu tentei fazer isso, da gente criar uma campanha publicitária informando o público em geral, a sociedade, de como os convênios pagavam mal os dentistas. Ah, mas você vai fazer isso? Vou, porque, cara, olha só, se eu vou me tratar com um determinado profissional, se eu sei que o convênio, o credenciamento, seja lá o que for, que paga ele mal, eu já vou ficar escambrado, cara. Aham. Eu já vou falar, pô, como é que eu vou ali na clínica particular, o negócio cobra 250, o cara recebe 30 mil reais? Tem alguma coisa errada aí que não Eu fecha. acho que também era legal de falar, tipo assim, de botar também na cabeça da pessoa
pô, o dentista tá ganhando R$ 30 pra fazer isso daqui, cara. E É, não vai então. fazer com. Então, cara, então, tipo assim, isso aí é uma percepção. E isso aí não é crime você fazer isso, você não tá lesando ninguém, você tá Uhum. falando uma verdade. Só que é uma verdade que poucas pessoas sabem. Poucas pessoas são o quê? São os profissionais que aceitam isso. Que, de uma maneira geral, também não querem se expor. Então, eles não querem participar disso. Entendeu? Por quê? Ah, aquele doutor ali aceita convênio. Ih, sei lá, baixa renda, lá, Uhum. entendeu? Então, tipo assim, o cara também não quer participar disso. Entendeu? Então, assim, é um complicador também. Então, assim, a nossa profissão tem muita coisa ainda para melhorar, sabe, cara? Assim, é, Eu não tendo alguém lá no Congresso, no então, Senado, alguma isso, parada assim, isso é uma importante. proposta que eu sempre tive. Sempre tive. Eu apanhei muito por causa disso. Na internet e nos bastidores da política classista, eu sempre apanhei por causa disso. Porque eu sempre achei que a gente tinha que ter um representante da odontologia no Congresso Nacional. Por quê? Porque a gente não tem hoje representante nem. Porque assim, o cara fala: ah, não, vamos criar uma frente parlamentar do CFO para ter uma interlocução com os deputados. Cara, o cara não vai. Quantos votos. Política é assim: quantos votos isso aqui vai me dar? Uhum. Ah, não vai Mas se dar. tiver um cara próprio pra É isso, lógico, ele o já cara, vai levar a pra. demanda é essa. O cara sabe que o público dele é por que, que os médicos conseguem as coisas. Porque eles têm isso. Eles Muito têm uma. parlamentar lá. Tem muito médico, cara, que é parlamentar, e os caras, enquanto por um lado vai essa galera de plano de saúde fazer lobby no Congresso, esses caras estão lá também Pra participando bater dessa de frente. discussão e às vezes as coisas não deixarem que as coisas avancem, entendeu? Então, assim, eu estou conversando com Bastazini Filho. é, eu, eu tenho, assim, a gente está numa época de eleição 2026, vai ser uma eleição bem complicada, que a gente vai ter uma eleição tanto majoritária e tal, que a gente vai ter que ter uma visão muito ideológica da coisa, né? E eu não vou discutir isso aqui dentro do espectro que as pessoas queiram votar, eu tenho, e quem me conhece sabe o que eu milito. Só que assim, eu abriria a mão do meu direito de votar ideologicamente num candidato para deputado federal, Vai ter alguém que vai para falar. votar uma coisa da classe, uma coisa Aham. classista para lá. Eu abriria e faria campanha, coisa que eu não faço já desde 2017, que eu não me envolvo mais com nada. Eu estou predisposto a fazer isso, né, para o bem da profissão. Só que, tipo assim, isso não é tão simples de se fazer, né? Existem interesses. Tem uma pessoa, eu tenho uma pessoa que eu gostaria que fosse, né? Porque, assim, é uma pessoa que já é político, é uma pessoa que é colega, é uma pessoa que tem uma interlocução muito boa com as cabeças pensantes da odontologia fluminense. Então, assim, era um nome que eu, assim, Não, e o legal é que, tipo assim, se o Rio de Janeiro for primeiro nisso daí, cara, os outros estados então. vão tentar Tipo também assim, fazer o movimento. com certeza. E aí, só quem tem a ganhar com isso é a odontologia. Porque, assim, quantas coisas a gente poderia, através de projetos de leis e tal, alcançar e que a gente não alcança porque a gente não tem representatividade. Uhum. A vergonha. Passamos vergonha na questão da odontologia hospitalar. Que também o Avelar é chato, não sei o quê, eu cansava de falar lá. Falava assim, cara, qual o hospital particular no Brasil que vai querer aumentar o seu custo colocando um profissional de odontologia dentro da UTI, pagando salário? Ele fez isso. Entendeu? E eu falava, não, porque é uma coisa, é um direito alienável. Aí começa, assim, é aquele negócio, são discursos que não, na praticidade não acrescentam nada e ficam nesse discurso como se só a oratória, só as palavras, só a narrativa fosse provável de alcançar algo, e não vai, não Querem vai. colocar um piso salarial alto também, né? É igual que essa questão do piso, cara, isso é muito difícil. Os caras estão lutando, eu não estou fazendo aqui, para vocês entenderem, eu não estou fazendo aqui Então, campanha a contra. campanha contra, não, eu sou a favor.
piso. Eu sou um profissional liberal, eu não me envolvo com essa questão, eu não sou assalariado e tal. Não é isso. Como eu não faço parte disso, eu apoio os colegas, eu acho que tem que ter um mínimo. E o que vocês colocam lá de piso, que eu não vou falar aqui porque eu não tenho certeza, mas eu acho que é isso, eu acho que é digno. Por quê? Para você trabalhar esse tanto de trabalho que a gente tem, a responsabilidade que a gente tem como cirurgião dentista, eu falo isso para as pessoas, eu posso matar um paciente, eu posso mutilar um paciente. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande e eu acho que tinha que ser bem remunerado. Só que a gente tem que ter consciência que isso é uma luta. Por quê? Porque do outro lado, nós somos a classe odontológica e podemos nos unir para pleitear isso, ok. Mas do outro lado, você tem sindicatos patronais, você tem sociedades lá, associações de hospitais, de clínicas, de não sei o quê, que os caras não querem que isso aconteça. Por quê? Porque isso aí vai onerar a folha de pagamento dos caras. Então, assim, é isso que eu estou falando. Vamos O supor. serviço público vai ser um gasto também. Então, aí esse que é o grande problema que eu acho que, e a classe sempre foi assim, e é uma crítica construtiva, é que a gente não tem que buscar soluções através do nosso estômago, e sim com o nosso cérebro. Porque com o estômago não vai conseguir, vai passar vergonha. Eu lembro da foto, cara. Eu lembro a foto, uma porção de gente do Federal no Congresso segurando, odontologia hospitalar, não sei o quê. Quando eu olhei a matéria na revista, eu fiz. É porque, assim, tem muitos anos isso. Se você procurar na minha rede social, você vai ver. Eu escrevi um texto com a crítica ferrenha a isso. Eu falei assim, cara, vocês estão perdendo um tempo incrível. Porção de gente gastando diária para ir para Brasília, de todos os conselhos do Brasil. Isso não vai funcionar nada. Nós não temos um representante, cara. Nós não temos. E isso não é interessante, porque se o cara tiver uma demanda do estado dele, ou da causa que ele milita prioritariamente e tal, ele não vai dar, se ele não for dentista, ele não vai dar atenção. Então, assim. Tendo um dentista lá, o cara vai dar prioridade a isso. Então, Porque vai fazer aquilo ali acontecer. Então, eu acho assim, que nós temos que ter maturidade para falar das coisas. E é aquele negócio, é igual isso aqui, é um canal que a gente quer que todas as pessoas venham aqui e falem e se expressem e tal. Aqui não tem essa coisa de ideologia que não vai poder falar, não vamos discutir. Não, nós vamos falar de tudo aqui. Aqui o princípio é a odontologia. Como eu falei, eu quero abrir mão. é, eu que sou um cara politizado, vou abrir mão ideologicamente, seja o que for, para a gente chegar. Se eu for um candidato que a gente tem interlocução, que é um cara que vai escutar, que a gente sabe que vai ter acesso, independente do espectro político dele, a gente tem que apoiar esse cara. A gente tem que apoiar esse cara. Então, assim, deixo aqui mais uma vez, eu já falei aqui em outros episódios, a gente está se organizando para ver um nome. E aí, assim, quando a gente conseguir o apoio de alguns grupos, que você também entre nessa batalha com a gente. Uhum. A gente vai trazer aqui, eu quero ver se eu faço alguns episódios aqui diretamente com isso ano que vem. Nem que a gente venha aqui para discutir política, mas política voltada para odontologia, para a gente ter. Pelo menos uma fala, né? Dentro do Congresso. Sim, do sim. Senado. E é isso aí. Voz. É isso, gente. Pô, já falei um monte, né, mano? Se deixar, a gente gosta de falar. Se deixar a gente falar, a gente fica aqui até. O tigre. Então, Desculpa que ele tem que ficar falando, gente. Então, ó, vamos aproveitar para pedir para vocês aqui que apoiem a gente nesse projeto. Você ver esse vídeo aqui, se inscreva no canal. Ativa o sininho. Deixa o like aqui nesse vídeo também. Isso, no Instagram também, você pode ir lá, Mundo Odonto Podcast. Segue a gente no Instagram. É importante a gente ter uma comunidade de dentista que a gente possa estar se comunicando. Então, assim, nos apoie nesse projeto aqui. Aqui a gente não tem apoio de governo, dinheiro de ninguém. Isso aqui eu tô fazendo na raça isso aqui, porque eu acredito que através da informação a gente vai valorizar a nossa profissão. Eu creio nisso e eu faço isso, e não sou hipócrita aqui para falar, eu faço isso pelo bem dos meus filhos que vão ser cirurgiões dentistas também. Então, assim, se empenhem nisso, vamos juntos nessa aí, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Bye, bye. Valeu.